Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e direto e reto a gente vai analisar um dos temas mais importantes de verdade do processo penal, apreciados num caso recente que acabou de ser julgado. E quando eu digo acabou de ser julgado, estou gravando esse vídeo no dia 30 de setembro de 2023, aqui por volta das 4, 5 horas da tarde, e esse julgamento foi concluído na noite de ontem, às 23h59. O tema estava em plenário virtual no âmbito do Supremo Tribunal Federal e envolvia aí o referendo quanto a uma medida cautelar no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade. Objetivamente, a gente vai analisar o que é que entendeu o STF acerca da imprescindibilidade ou não de autorização judicial para a abertura, para a instauração de investigação criminal relativamente a autoridades com foro por prerrogativa de função, não apenas no Supremo Tribunal Federal, mas nos outros órgãos jurisdicionais, beleza? Tranquilo? Sou o professor Pedro Coelho e, como só ia acontecer, uso esse canal, assim como minhas redes sociais, para tratar absolutamente tudo do que importa referente à parte criminal jurídica. E se você quer se manter atualizado, é imprescindível que você acione o sininho, se inscreva aqui no canal, porque quando eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Não esquece de deixar o joinha e presta atenção, divulga o canal e esse vídeo especificamente para os amiguinhos e amiguinhas, porque hoje estamos diante do tema mais importante, ou pelo menos um dos temas mais importantes do processo penal, analisados pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores. Me refiro aqui ao julgamento da medida cautelar em referendo na ação direta de inconstitucionalidade 7447, originária lá no Pará. Presta atenção, doutores e doutoras, que há algum tempo o ministro Alexandre de Moraes havia estabelecido e concedido liminarmente uma decisão nessa ADI. Essa liminar, ela foi submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal, naturalmente no âmbito do plenário virtual, e entre os dias 29 de setembro, nos dias 22 de setembro e 29 de setembro, ontem, havia a disponibilização para que os ministros seguissem o voto do relator, discordassem abrindo divergência do relator ou mesmo apresentassem um pedido de destaque para levar o tema para plenário físico. Nada de destaque foi verificado e, presta atenção, sequer uma divergência foi aberta. Ou seja, a orientação hoje adotada aqui nesse precedente do STF foi a unanimidade. Foram 11 votos em um sentido contra 0 do outro. E que sentido foi esse? Presta atenção, por quê? Porque marca aqui de forma absolutamente consolidada uma divergência no âmbito do Supremo Tribunal Federal se comparado ao STJ. Mas para que a gente entenda essa temática, eu preciso voltar um pouco para trás. Presta atenção, por quê? Porque lá em 2008, a gente teve uma orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal na seguinte linha de raciocínio. Atenção, no âmbito do foro por prerrogativa de função, para que haja instauração da persecução penal na fase investigativa, ou seja, aberto inquéritos criminais, é imprescindível que haja um preliminar controle judicial. Ou seja, pragmaticamente, é imprescindível que o Procurador-Geral da República, previamente a formal instauração do inquérito em face dessas autoridades com foro por prerrogativa de função na Suprema Corte, representasse, ou melhor, requeresse autorização para o ministro relator. Isso foi consolidado, entre outras coisas, na questão de ordem do inquérito 2411 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ou seja, a partir dali, firmou-se a orientação que as autoridades com foro por prerrogativa de função no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para que tivessem legitimamente instaurada investigação criminal em seu desfavor, era imprescindível a prévia autorização, não do colegiado, mas seria suficiente do relator distribuído aleatoriamente, beleza? Tranquilo, maravilha. E essa orientação foi espelhada também pelo Superior Tribunal de Justiça num primeiro momento.
Ocorre que, a partir ali de 2014, 2015 e consolidando em 2016, tanto a quinta como a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça deram um freio de arrumação e uma alteração do seu entendimento. Passaram a afirmar o seguinte: bom, essa exigência de prévia autorização para a abertura formal de investigação criminal em face de autoridades com foro por prerrogativa de função não está expressamente consignada no texto constitucional e muito menos na legislação infraconstitucional. Afinal, quando versa sobre instauração de inquérito, quando versa sobre instauração de investigação criminal, lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, em momento algum, explícita ou implicitamente, o legislador faz referência à prévia autorização judicial. Ora, se a Constituição assim não faz e se a legislação regente do processo penal tampouco estabelece essa situação, não é legítimo, na visão deste STJ, que nós assim o façamos. Ou seja, a partir dali, as turmas criminais do STJ passavam a estabelecer o quê? Que as autoridades com foro por prerrogativa de função naquele tribunal, no STJ, não estariam condicionadas quanto à instauração de inquérito policial, aliás, de inquérito criminal, de investigação criminal, à prévia autorização do ministro relator. Não haveria necessidade de pleitear essa prévia autorização. Pedro, e quantas autoridades do Supremo? O STJ disse, bom, eu não posso falar sobre a decisão do Supremo. Como a decisão do Supremo envolvia a autoridade regente ou relativa à prerrogativa de foro lá naquela corte, eu estou falando da minha posição para as autoridades relacionadas a mim e, por consequência, aquelas que estão abaixo de nós, tribunais de justiça, tribunais regionais federais. Beleza? Então, a gente tinha uma divergência de orientação no STF e no STJ. Aliás, em relação ao Supremo Tribunal Federal, é relevante e importante destacar que essa situação está regulamentada expressamente no próprio regimento interno do STF. No artigo 21, inciso 15, do regimento interno do Supremo, está lá, entre as atribuições do relator, determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido. Ou seja, para a abertura de inquérito de investigação criminal é necessária prévia autorização, determinação do ministro relator. Bacana? Tranquilo? E aí a gente, durante muito tempo, passou a essa situação. Autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo precisa de prévia autorização para ter contra si instaurada investigação criminal. No STJ e nos demais casos, não há essa necessidade, à luz do que dizia o STJ. Contudo, o STF não havia se manifestado se o entendimento aplicável à Suprema Corte, como a gente viu e que permanece rígido até os dias de hoje, seria aplicável a todas as autoridades com foro por prerrogativa de função ou se dizia respeito exclusivamente àquelas lá do STF. Eu sempre me manifestei no seguinte sentido, já vou deixar muito claro. Para mim, qual é a orientação que aparentemente se revela mais correta? Na minha ótica, a do STJ. Não faz sentido algum, diante da ausência de previsão legal ou constitucional, estabelecer essa exigência. No entanto, o que mais me incomodava era esse convívio de situações díspares sem qualquer justificativa. Eu sempre disse, para mim é a do STJ mais correta, mas seja qual for, eu sempre entendo, a fins de a gente ter uniformidade e segurança jurídica, que, prevalecendo a do Supremo ou prevalecendo a do STJ, seja aplicável a toda e qualquer autoridade com foro por prerrogativa de função. Não faz o menor sentido e carece de razoabilidade tratar o Supremo de uma forma e as demais autoridades de outra. Não há qualquer justificativa para tanto. E por isso eu esperei durante muito tempo que o STF se posicionasse de forma categórica e segura. Até hoje não tinha havido uma manifestação categórica. Nós tínhamos sinalizações pontuais do plenário em julgados concretos e individuais, tínhamos uma recente decisão envolvendo o TJRJ
STJ lá da segunda turma de 2021, 2022, mas faltava ainda uma posição categórica. Ainda era possível ser mais expresso, mas na noite de ontem a conclusão da ADI 7447 nos dá uma ótima sinalização. Por quê? Porque o que nós tínhamos ali era um julgamento de ação direta de constitucionalidade a fim de estabelecer uma interpretação conforme a Constituição de vários dispositivos referentes ao âmbito do Tribunal de Justiça do Pará. Isso porque, juntando o regimento interno e outras do TJ Pará e outras legislações lá estabelecidas, a gente estava convivendo com decisões envolvendo autoridades com foro prerrogativa de função no TJPA que exigiam e estabeleciam como imprescindível prévia autorização e outras tantas decisões dizendo que não era necessário a prévia autorização, ou seja, uma maluquice. Alguns salvaguardados na decisão ou na posição do STJ, outros fazendo referência ao Supremo Tribunal Federal. E foi isso que foi estabelecido ou analisado aqui especificamente. Então presta atenção, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, repito, por 11 votos a 0, a unanimidade, algo que, venhamos e convenhamos, não é tão frequente de acontecer, inclusive aí com todos os novos ministros estabelecidos e com a participação da ministra Rosa Weber também nessa linha de raciocínio, estabeleceu que é de rigor conferir orientação e interpretação conforme a Constituição para, não obstante as normas expressamente aplicáveis lá referente ao TJ Pará, não estabelecer de forma expressa a exigência de prévia autorização para instauração de investigação criminal, ainda assim essa prévia autorização é mandatória. Ou seja, trocando em miúdos, o que o STF falou foi, olha, as normas não exigem expressamente a prévia autorização. Só que essa exigência, ela já é muito antiga no STF. Ela data, como a gente viu, de 2008. E, para estabelecer uma interpretação conforme aplicável ao Pará, que não tem norma obrigando essa prévia autorização, eu entendo, o Supremo Tribunal Federal, que ela é obrigatória. Então, Pedro, o STF julgou que é obrigatória para toda e qualquer situação. Olha, e dizer isso seria exacerbar o alcance dessa decisão, porque é muito claro que a decisão ficou restrita às autoridades com foro prerrogativa de função referentes ao Tribunal de Justiça do Pará. Mas, olhando cuidadosamente o inteiro teor e o que foi debatido, eu não tenho a menor dúvida que é essa a conclusão do STF. E por quê? Porque era uma situação em que a norma não exige expressamente e que o STF faz referência à sua jurisprudência e diz a interpretação conforme a Constituição, mesmo que o arcabouço normativo não seja expresso em exigir essa autorização, é de que é exigível, mesmo a autoridade não tendo foro prerrogativa de função aqui no TJ. Tivemos outras decisões nessa linha de raciocínio, como eu disse, da segunda turma recente referente ao TJRJ. Mas, bom, se eu não tenho norma aqui exigindo e a interpretação conforme para o Pará é de que é imprescindível, obviamente, por 11 votos a 0, essa é a orientação que vai dominar para toda e qualquer autoridade com foro prerrogativa de função, tendo a norma exigência nesse sentido, não tendo exigência nesse sentido. Pedro, e como é que eu faço na hora da prova? Você vai destacar aqui pertinentemente a diferença de entendimento entre o STF e o STJ. Aguardemos para ver se o STJ vai se curvar a essa orientação. Não acredito que num curto espaço de tempo isso aconteça. E vamos aguardar se o STF vai deixar isso mais claro. Mas a orientação hoje é que, em relação às autoridades que foram prerrogativa de função no STF, não há dúvida, desde 2008, que exige-se a prévia autorização do ministro relator, e para as demais autoridades fica bem claro que as últimas decisões do STF é nesse sentido. Mas o STJ discorda e, para as autoridades do STJ, com foro prerrogativa de função, se perguntar
olharem a posição do Superior Tribunal de Justiça, é de desnecessidade, ao menos até o momento atual, até os dias de hoje. Beleza? Tranquilo? Tema muito importante que vai cair na sua prova. Bacana? Tranquilo? Agora, você deve estar me perguntando, ou se perguntando, Pedro, e lá no TJ, todas as investigações que foram instauradas sem prévia autorização do Tribunal de Justiça, do desembargador relator, diferentemente do que foi determinado agora pelo Supremo Tribunal Federal, são nulas? Não há automática nulidade dessas investigações. O ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão que foi seguida pelos demais 10 ministros da Corte, apontou que em relação a essas deve haver imediato encaminhamento dos inquéritos e procedimentos investigatórios, tanto de Polícia Judiciária como do Ministério Público, para o desembargador relator, para que esse desembargador relator verifique na situação atual se há justa causa que autorize e legitime a continuidade das investigações e que essas investigações vão ser continuadas apenas se assim se manifestar a autoridade julgadora. Não tenho a menor dúvida que vocês vão olhar e estudar esse precedente concluído ontem como uma das mais paradigmáticas decisões, concordando-se ou não que vão modificar a tessitura do nosso desenho da persecução penal investigatória no âmbito criminal. Beleza? Tranquilo? E cumprindo aqui o nosso propósito de trazer absolutamente tudo atualizado para os senhores e para as senhoras, a coisa acabou ontem, eu venho estudando e acompanhando todos os votos, todas as manifestações e justamente finalizei essa apreciação e hoje à tarde, um dia, menos de um dia, né? Menos de 24 horas já após a conclusão desse julgamento, eu estou trazendo tudo em primeira mão. Espero que vocês tenham gostado e o que é que eu peço? Eu só peço duas coisas, que você deixe o seu joinha, não esqueça de se inscrever aqui no canal, divulga isso, comenta aí e fazer um rápido convite. Hoje, sábado, amanhã, domingo, dia 1º de outubro, quem quiser e for fazer a prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, fica o convite. A partir das 20h30 do domingo, 1º de outubro, a gente terá uma aula ao vivo especificamente para estudar e analisar possíveis questões da segunda fase da área criminal. 100% gratuito, basta o quê? Basta estar aqui ao vivo. Então, para isso, se inscreve, aciona o sininho, deixa o joinha e é isso. Vamos embora. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Eu vou deixar alguns cursos que estão abertos aqui na descrição do vídeo. Vai ser uma satisfação para vocês, para mim, que vocês deem uma olhada e quem sabe vocês se tornem nossos alunos. Um beijo e até a próxima. Valeu, tchau!